Senhor presidente, muito obrigado. Queridos pares, senadores, senadoras, deputados, deputadas presentes, senhoras e senhores, eu venho à tribuna hoje, presidente, em decorrência de um fato lamentável que foi divulgado hoje, em decorrência de uma operação realizada contra uma organização criminosa. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e aqui tomo a liberdade de render os meus agradecimentos explícitos ao Ministério Público de São Paulo, tanto ao Procurador-Geral Mário Sarrubo, mas igualmente o promotor Lincoln Gaíca, de que havia um plano, um planejamento do PCC para cometer ataques contra mim e contra a minha família. Esses fatos foram também relatados ao Senado e à Câmara Federal, aos presidentes, que providenciaram, desde logo, a segurança necessária para mim e para a minha família. Então, tomo a liberdade, presidente, inclusive, de expressamente agradecê-lo pela atenção e render aqui o meu elogio também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter dado essa atenção, em especial aqui à Polícia Legislativa do Senado e à Polícia Legislativa da Câmara, que tem se pautado aí com bastante profissionalismo. Tivemos também o apoio da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar do Paraná, aos quais também rendo aqui o meu agradecimento, respectivamente aos secretários de Segurança Pública, o capitão Derrite, de São Paulo, coronel Hudson, do Paraná, e aos governadores, o governador Tarcísio e o governador Ratinho Júnior, por providenciarem a escolta necessária. Quero aqui fazer um registro também, agradecimento à Polícia Federal, que fez o trabalho de investigação, depois que foi informado dos fatos, e que efetuou hoje a prisão de vários desses indivíduos. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e, igualmente, mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019, foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que, na verdade, devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados em São Paulo. Eu quero aqui render uma homenagem também, presidente, e a ilustrar o perigo que vem a ser o crime organizado. Desde 2016, 3 policiais penitenciários federais foram assassinados de ordens vindo dentro do presídio, antes que nós cortássemos essas comunicações. Eu vou tomar a liberdade de mencionar o nome dos 3, Alex Bellarmino, Henri Charles, e também uma psicóloga que atendia lá o Penitenciário Federal de Catanduvas, a Melícia Almeida. Todas foram lamentavelmente assassinadas por ordem do PCC. Um registro também especial aqui a 3 bravos magistrados, juízes, que foram assassinados historicamente também pelo combate ao crime organizado. Temos aqui Antônio Machado Dias, juiz de execução do Estado de São Paulo, Alexandre Martins, juiz estadual do Espírito Santo, e Patrícia Scioli, juíza estadual do Rio de Janeiro. Presidente, eu fico alarmado com essa escalada que nós estamos vendo do crime organizado no país. Estamos assistindo
atônitos esses ataques à sociedade civil, à população civil, no Rio Grande do Norte, ataques que, na verdade, têm características terroristas, não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. E os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Tive o apoio da minha esposa, deputada federal Rosângela Moro, que ora nos acompanha nesse evento, também ameaçada, simplesmente porque nós cumprimos o nosso dever com o país durante todo esse tempo, como juiz, depois como ministro, e ela sempre apoiando aqui as minhas iniciativas. Nós não podemos retroceder, presidente. Eu gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis para proteger não só as autoridades, mas os cidadãos. Tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época do Ministério da Justiça, e retomar esse cargo, mandato de senador, me permitiu que eu reaproveitasse esse projeto, e protocolei hoje, e solicitaria aqui humildemente o exame pelos meus pares, e possivelmente nós pudéssemos aprová-lo rapidamente, que é um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. Prevê também esse projeto, presidente, que as condenações, as penas desses processos sejam iniciadas em Presídio Federal de Segurança Máxima, que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Porque eles sabem, se transferidos para lá, para eles é o fim da linha, porque eles não têm mais comunicação com o mundo externo, que não seja monitorada. E até por isso que existe esse movimento de retaliação, porque os maiores líderes do crime organizado no país hoje se encontram recolhidos em presídios federais de segurança máxima. Eu não quero politizar esse tema, esse é um tema suprapartidário, combate ao crime organizado. Mas eu quero aqui destacar que, inclusive, eu fiz um elogio inicial à Polícia Federal. A Polícia Federal desempenhou o trabalho de investigação e fez um bom trabalho. Agradeço especificamente aos delegados, agentes policiais ali envolvidos, assim como agradeci a PM de São Paulo, a PM do Paraná e as polícias legislativas que fizeram um excelente trabalho de segurança. E até um dos pontos do projeto, presidente, que eu apresento,
é para nós termos um mandamento legal que garante a policiais ameaçados pelo crime organizado uma proteção legal. Que hoje o nosso ordenamento jurídico é falho em relação a isso. Vossa Excelência falou de magistrados e promotores, e de fato há valentes, bravos, e algo que me foi colocado por vários com os quais conversei, inclusive de pessoas envolvidas nessas investigações, que me disseram que hoje a lei garante proteção enquanto eles estão na ativa, mas que se um deles se aposenta, no dia seguinte, não tem nenhuma cobertura legal. Então eu fiz esse projeto, sim, para estender, para criar tipos penais, para que nós possamos punir o planejamento dessas ações, esses atentados contra autoridades ou pessoas envolvidas no combate ao crime organizado. E aqui, presidente, não para deixar muito claro, não é um plano imaginário, um plano num guardanapo, é um plano estruturado, como foi feito nesse caso, de alugar casas, de filmar minha residência, de ter todo um planejamento estruturado para realizar aquele fato. E aí nós precisamos ter uma legislação que garanta a punição desses indivíduos sem esperar que eles iniciem a execução do crime, porque senão nós ficamos desprotegidos. É mais ou menos semelhante ao que acontece em relação aos atentados terroristas. Não se espera que se jogue um avião num prédio para que se debele um plano dessa espécie. A meu ver, é fundamental essa legislação. E deixar muito claro que aqui não é proteger esses indivíduos, os agentes da lei, mas indiretamente proteger a população. Porque eles estão na linha de frente do combate ao crime organizado e não têm condições de realizar o seu papel se depois o Estado os abandoná-los. Então, presidente, o projeto ele não trata de questões partidárias, não tenta politizar esse tema de maneira nenhuma. Agora, uma coisa que eu aprendi também é que quando a gente combate a corrupção, tentam nos matar com mentiras. E quando a gente combate o crime organizado, tentam nos matar de verdade. E eu tenho que dizer, pedindo vênia aos colegas, de lamentar, senador Jacques Wagner, a frase de ontem do presidente, que quando o presidente coloca frases dessa espécie, não vou falar o verbo, preservar o decoro aqui da casa, quando o presidente fala que pretende se vingar, isso ele expõe a mim e a minha família, de certa maneira, a risco, porque ele incentiva comportamentos, muitas vezes de mentes influenciáveis, que podem nos colocar numa situação vulnerável. Então, esse tipo de frase, sim, tem que ser lamentado, e gostaria, mais do que uma palavra, um gesto. Gostaria de ter, por exemplo, o apoio do governo federal, dos representantes aqui do Partido dos Trabalhadores e da base do governo, para esse projeto, que é um projeto suprapartidário, para nós possamos superar e redimir esse episódio. Eu, na verdade, fui eleito senador e o meu objetivo é olhar o presente e olhar o futuro, porque é o que a população quer de nós, que nós possamos resolver e ajudar a solucionar os problemas da vida dela, que são hoje a inflação alta, os juros altos por conta do descontrole fiscal, mas nós encontramos aqui também o problema da segurança pública. E esse tem que ser o objetivo suprapartidário. No governo anterior, nós tomamos algumas ações, longe de debelar o crime organizado, porque essa é uma ação permanente, senador Renan. Isso começa lá atrás e vai evoluindo. É uma luta contínua que segue em frente. Mas nós conseguimos tomar algumas ações importantes que até refletem hoje, quando se quer retaliar contra um senador que foi ministro, que foi juiz, porque atuou contra o crime organizado, quando se quer retaliar um promotor valente,
lá na condução dos seus casos. Então, isso vem num contínuo. Agora, nós estamos num cenário em que nós estamos assistindo ataques à população civil no Rio Grande do Norte, e aqui não estou responsabilizando o atual governo por isso. E agora nós estamos vendo esse plano de hoje desvelado, que levanta aquelas nossas preocupações. Será que o crime organizado está querendo aproveitar o momento para mostrar força? E aí que vem a nossa questão. Como nós reagimos a isso? Claro que cabe a ação da polícia, certamente cabe políticas públicas no âmbito do governo estadual, federal, municipal, mas cabe também uma responsabilidade, e isso Vossa Excelência diz com muita propriedade, a essa casa, a esse Senado. Não porque entre os alvos do crime organizado se encontra um senador, mas porque esses planos revelam uma ousadia que nós não vimos antes. E aí nós temos que reagir. E o meu propósito, presidente, foi primeiro vir a essa tribuna para agradecer Vossa Excelência e todos aqueles que me ajudaram nesse período, a mim, a minha família, a deputada federal, agradecer os colegas que fizeram as apartes, porque era previsível que nós receberíamos essa solidariedade, não esperaria diferente, né, dos meus colegas senadores e das minhas colegas senadores, mas principalmente para apresentar uma proposta e pedir encarecidamente, presidente, que nós possamos deliberar nessa casa, nas comissões que forem necessárias, segundo a sua definição, e igualmente nesse plenário, que é um projeto suprapartidário. E gostaria, nesse contexto, né, que nós possamos ter aqui o apoio de todos, inclusive do atual governo federal, para que nós possamos dizer que o Senado fez a sua parte, que o Congresso fez a sua parte e que o Brasil não vai ser vencido pelo crime, seja ele organizado ou crime violento, ou mesmo pela corrupção. É isso, senhor presidente. Obrigado, senador Sérgio Moro.